Boa tarde. Eu quero, nessa aula, é, compartilhar com vocês a leitura e a discussão de uma parte do livro de Anatomia de Dentes Permanentes, do Glauco Vieira, né? Essa leitura e essa discussão ela é muito importante para a gente poder fixar alguns conceitos relevantes da nossa disciplina. Então, aqui, nós já vamos para os detalhes comuns das coroas dos dentes. Vejam só, aqui nós temos representados nessa imagem o quadrante 1 e o quadrante 4, que é o lado direito do paciente, né? Então, lembrando da notação dentária, os quadrantes são divididos em quatro. Nós temos o lado direito do paciente, quadrante 1, o lado esquerdo superior, quadrante 2, o lado esquerdo inferior, quadrante 3, e o lado direito inferior, quadrante 4. E os dentes, né, incisivo central ao terceiro molar superior, eles são numerados de 1 a 8. Então, o dente 11 é qual? É o dente do quadrante 1, o primeiro dente, próximo à linha média. O dente 12 está no quadrante 1, é o segundo dente. Então, esse é o incisivo lateral superior direito. Esse, o canino superior direito, dente 13. Esse, primeiro premolar superior direito, dente 14. Esse, segundo premolar superior direito, dente 15. Esse, primeiro molar superior direito, dente 16. Esse, segundo molar superior direito, dente 17. E esse, terceiro molar superior direito, dente 18. Então, estão localizados no primeiro quadrante. Então, sempre vem um primeiro, não é? E você tem o dente 11, 12, 13, 14. A mesma coisa acontece para o lado esquerdo, 21, 22, 23, né? E vai seguindo a nomenclatura. Lembrando daquilo que sempre é dito. O nome precisa ser um nome completo. A gente não tem só o primeiro nome, né? Eu preciso dizer qual elemento que é, em qual quadrante que ele está superiado, se ele está localizado, se é um dente que está no arco superior, na maxila, ou se ele está no arco inferior, na mandíbula, e se ele é do lado direito ou do lado esquerdo. Então, incisivo central superior direito, né? Aqui, o 16, primeiro molar superior direito. O dente 46, primeiro molar inferior direito. E assim vai. Essa figura ela é bem ilustrativa, e aqui no livro ele segue com a nomenclatura desses dentes, não é? O 1, incisivo central, incisivo lateral, canino. E aqui, os que estão no quadrante 1, superior direito, quadrante 2, superior esquerdo, quadrante 3, inferior esquerdo, quadrante 4, inferior direito. Continuando, nós temos que definir também a questão da mesial e da distal. Então, todo mundo tem a linha média, que é uma linha imaginária que cruza aí a face do dente no sentido vertical, de superior para inferior, né? Olha aqui, a linha média separa as duas partes do rosto, divide os arcos dentais em dois, né? Direito e esquerdo. Aí aqui nesta imagem, nós vamos verificar aquelas faces do dente. Então, a face de entrada, que está localizada no vestíbulo da boca, é chamada de face vestibular. A face que está mais próxima à linha média é chamada de face mesial. E a face do outro lado, de face distal do dente. Aqui nós temos o incisivo central superior direito, representado, então, a face mesial, a face vestibular e a face distal. E aqui, só para falar, nós temos a borda cisal. Então, nós temos a vestibular do incisivo, né? Aqui nós temos a face mesial, face lingual e a face distal deste
elemento. Então, aqui nós temos uma vista das faces vestibulares dos dentes, né? Andando de canino até o terceiro molar, que estão localizados na maxila. E aqui a face lingual desses mesmos dentes, né? Olha só, do canino, né, ao terceiro molar. Então, aí nós temos a face lingual dos dentes. E aqui, uma vista ocluso-lingual. Olha só. Então, aqui, ao mesmo tempo que eu tenho a face lingual, aqui eu inclinei um pouquinho mais, aí eu consigo ver a face oclusal dos dentes, né? De pré-molar até molar. E aqui eu consigo ter essa vista da face palatina do canino, né? Porque é um dente superior, e aqui a sua borda incisal, o canino não tem face oclusal. E aqui, escondidinho, nós temos um supranumerário, né? Um quarto molar aí aparecendo, dando o ar da graça. Nesse estudo da anatomia dental, também é importante a gente considerar a vista oclusal dos dentes, os quadrantes, a divisão em terços. Divisão em terços. Então, olha só, nós temos aqui os terços dos dentes. A gente pega a face oclusal dos dentes posteriores, faz um jogo da velha, né, em cima dele, e você tem aqui, ó, marcado cada um dos terços oclusais. Então, aqui o 1, nós começamos pelo vestíbulo, ela está na vestibular, vestíbulo, vestíbulo mesial. Então, vestíbulo mesial. Está na vestibular, esse é o terço vestíbulo mesial. O 2, vestíbulo mediano, que ele está no meio. Ele nem é mesial e nem é distal. Então, vestíbulo mesial, vestíbulo mesiano e vestíbulo distal. Continuando. O quarto, nós temos o mésio mediano, disto mediano, e o 5, o mediano, médio mediano. O 7, mesolingual, lingo mediano, e o 9 aqui, o disto lingual. Disto lingual. O sulco, divisão das faces proximais. Na divisão das faces proximais, nós temos aqui a face lingual do dente. Então, quando eu faço uma observação por proximal, eu vou ter o terço lingual, o terço mediano e o terço vestibular. Nesse sentido aqui, horizontal. Então, eu tenho aqui uma partezinha do dente, que é a parte lingual, uma parte que é a parte vestibular e uma parte que é a parte mediana, dessa vista proximal. Na vista proximal também, eu divido o dente em terços. Eu tenho o terço cervical, que é a parte mais próxima à gengiva, né? E ao sulco cervical do dente. Então, essa é a terço cervical. Entre o terço cervical e o terço incisal ou oclusal dos posteriores, então aqui é o incisal nos anteriores, de canino em canino, e nos posteriores, de pré-molar a molar, é chamado de terço oclusal. Entre os dois, nós temos o terço médio do dente. Aí você tem os quadrantes também, mesma coisa. Cérvico, para que lado que ele está? Lingual, cérvico lingual, cérvico vestibular, cérvico mediano. Olha lá, o 2, cérvico mediano. Aí vai. O 4, médio lingual. O 5,
médio mediano, e o 6, o médio vestibular. Tá? Médio vestibular. O 7, ocluso, ocluso lingual, ocluso mediano, e o 9, ocluso vestibular. Formato das faces. O formato das faces, olha só, aqui a gente tem a descrição. Em vista vestibular, numa vista vestibular, eles vão ter um formato trapezoidal, né? Que as faces convergem para a cervical e as oclusais incisais ali do colo convergem para a distal. Olha só. Então, vamos lá. Vamos analisar isso. Na face vestibular de todos os dentes, nós vamos ter as faces proximais convergindo para cervical. Olha. Então, você tem essa linha, você tem essa linha, tem essa linha aqui, e as duas convergem para cervical, tá vendo? Então, o que que isso faz? Faz com que a face vestibular, faz com que a borda incisal seja maior do que a borda cervical, tá vendo? E em todos eles, né, a oclusal converge para distal, todos são inclinados para distal, ó, mesial para distal, e a cervical converge ligeiramente para distal também. Então, esse é o formato. Na face vestibular dos inferiores, mesma coisa. A borda, as faces proximais, mesial e distal, elas convergem para a cervical, tá vendo? Cervical mais estreita, incisal mais larga, molar. Cervical mais estreito, oclusal mais larga. Então, converge para a cervical. E tanto a borda incisal e oclusal, quanto a linha cervical, todas duas convergem para distal. Isso é uma característica comum a todos os dentes. Numa vista proximal, a vista proximal, eles vão ter, olha só, em vista proximal, as faces livres convergem para incisal oclusal, adquirindo o formato de triângulo nos dentes anteriores e trapézio nos dentes posteriores. Então, olha só, não forma aqui um triângulo, e essas faces convergem para incisal. Olha só, converge para incisal. Então, é mais largo embaixo, é mais largo na cervical e mais estreito na incisal, formando um triângulo. E nos posteriores, um trapézio, onde a face cervical é mais larga e a oclusal mais estreita. Ó, tá vendo? Tá a face oclusal mais estreita que a cervical, mais estreita que a cervical. Nos inferiores, mesma coisa, triângulo, forma um triângulo nos anteriores, e nos posteriores forma um trapézio, quatro lados, ó. Sendo que a borda oclusal ela é menor que a cervical. Olha, aqui é menor que a cervical. Menor que a oclusal. Menor que a cervical. Menor que a cervical. Então, tem esse formato. Já na vista oclusal, olha só, em vista oclusal, as faces oclusais geralmente convergem para distal e para lingual. Então, olha só, é mais largo na mesial do que na distal. Mais largo na mesial do que na distal, tá vendo? Elas convergem para distal. Todas convergem para distal. Tá vendo? Olha, menor a face, maior a face. Maior a face mesial, menor a distal. Maior a mesial, menor a distal. Mesma coisa nesses. Tá vendo? Todos. Geralmente. Pode ser que em algum caso, algum dente, algum paciente, você vai achar uma formato oclusal diferente.
E a outra coisa, as faces proximais convergem para a lingual. Então, a face vestibular de todos os dentes são mais largas na vestibular, com exceção do primeiro molar superior. O primeiro molar superior, a face vestibular dele é ligeiramente mais estreita do que a lingual. Tá? Então, olha só. As outras, todas as vestibulares vão ser mais largas. Ó, mais larga, mais estreita. Mais larga, mais estreita. Então, essa aqui é uma exceção. Então, a forma básica dos dentes, a face dos dentes é essa, né? Aí, ó, forma de trapézio, onde a cervical, na proximal, é mais larga do que a oclusal, na vista proximal. Então, quando você olha na mesial, na distal, é isso. Quando você olha na vestibular, você vai ter a cervical mais estreita do que a oclusal. Tá? Vamos continuar. Agora, eu não me interessa essa parte. Depois vocês podem ir lá no livro. O link vai ficar na página do curso. Estruturas anatômicas comuns a todos os dentes. Isso aqui nós começamos a falar na aula de vocês. Então, nós temos a coroa e a raiz, né? Coroa e a raiz. A coroa, nós temos a coroa anatômica, que é dividida pela junção amelo-cimentária. Então, esse risco aqui é chamado de junção amelo-cimentária, e ela é a divisão entre a coroa e a raiz, ou seja, colo anatômico. Então, aqui nós temos o colo anatômico. Olha aqui, colo anatômico do dente. Aqui, colo anatômico, colo anatômico, colo anatômico. É onde termina o esmalte e começa o cimento. E o cimento, então, faz essa junção com o periodonto, né, com os ligamentos periodontais que vão segurar o dente no alvéolo. Então, a linha do colo está aqui descrita. Olha só, a linha do colo, uma visão bem ampliada. Você tem aí a linha do colo. Aqui, a linha do colo é evidenciada, né, em todas as suas dimensões. Nós temos uma, um formato de linha de colo diferente, dentes anteriores e dentes posteriores, né? Na Nas proximais de dentes anteriores, ela é côncava para a raiz, olha, forma uma concavidade para a raiz, né? Tem esse formato côncavo, né? Então, isso aqui é uma concavidade. Esse lado de cima é convexo, embaixo, côncavo. Então, aqui eu tenho uma concavidade voltada para a raiz. Já nos molares, eu tenho dois arcos, não é? Dois arcos que se dividem pela divisão das raízes, aqui, ó, né, nessa região. Então, a linha do colo é delineada pelo termo, limite do esmalte com o cemento. Olha aqui, ó. Né? Então, aqui na furca do dente eu tenho essa conformação. Então, ela é côncava e depois outro arco côncavo, acompanhando as raízes dos dentes. Então, nos anteriores, que tem apenas uma raiz, ela é apenas uma concavidade. Nos posteriores, vai depender de quantas raízes tiver. Se for um dente uniradicular, tem só uma concavidade. Se for biradicular, vai apresentar duas concavidades. Bem, aí nós vamos para as bossas. O que é uma bossa? Uma bossa é uma protuberância de esmalte. Então, olha só, é um calozinho de esmalte, é uma quantidade maior de esmalte. Onde elas estão localizadas? Geralmente no terço cervical dos dentes. Olha só, bossa, 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 aqui uma bossa, aqui no canino bossa, no premolar bossas, na vestibular, nessa região, nós temos bossa. Em alguns dentes, essa bossa ela é muito pronunciada, em outros dentes, ela é mais discreta, né? Então,
aí nós temos a presença das bossas. Nas vistas proximal, olha só a posição das bossas. É no terço oclusal, no proximal. Então, na vestibular e na lingual, fica no terço cervical, né? Lembra o que é o terço cervical? Lá naquela outra figura, nós tínhamos mostrando para vocês que terço cervical é essa primeira região aqui do dente, o terço médio e o terço incisal ou oclusal de dentes posteriores. Então, as bossas na face vestibular e lingual estão localizadas no terço cervical. Nas faces proximais dos dentes, a bossa está localizada no terço oclusal. Então, olha só, na face vestibular, no terço cervical, e nas proximais, no terço oclusal, certo? Olha aqui, na vista oclusal, nós temos aí a representação das bossas. Na vista vestibular, as bossas localizadas no terço oclusal. Linha equatorial do dente. O que é a linha equatorial do dente? É a região mais proeminente do dente. Eu vou mostrar isso lá na prática para vocês com a lapiseira. Então, é essa região mais avançada do dente. Olha, e ela não é uma linha reta, ela é uma linha sinuosa. Cada dente vai ter a sua linha equatorial, tá? A linha equatorial depende muito também da implantação do dente na boca. Mas agora não é o momento de nós discutirmos isso, resolver isso lá no quarto período, no quinto período, nas PPRs. A gente vai fazer um estudo profundo sobre linha equatorial. Mas basta agora, para esse momento, saber que é essa linha que fica da região mais protuberante do dente, né? Vamos continuar aqui. Aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre os contatos interproximais. Olha só, onde eles estão localizados. Contato interproximal é uma característica muito importante da dentição. Elas estabilizam o dente no sentido mesodistal. Então, para que esse dente canino aqui não fique se movimentando nem para mesial nem para distal, ele precisa escorar no seu vizinho. Na anterior, ele escora no incisivo, e no posterior, ele escora no premolar. Esse premolar anterior no canino e distal no outro premolar. Então, são os contatos proximais dos dentes. Esse contato, ele é um requisito importantíssimo para que você tenha saúde periodontal no seu dente e estabilidade dentária. Se você perde o contato proximal, essa região começa a entrar alimento, pode inflamar essa gengiva e causar uma doença periodontal por conta desse acúmulo de alimento. Então, é interessante que esse contato proximal esteja bem fechado, bem rígido. É aquele lugar onde você vai passar o fio dental e o fio dental estrala, faz clec. Ali é o contato proximal. Ele é extremamente importante. As ameias. Aí nós temos as ameias, são esses triângulos e esses espaços, tanto vestibular quanto lingual, divididos pelo ponto de contato. Então, olha aqui, eu tenho aqui a ameia vestibular e a ameia lingual, né? E essa ameia, ela tem o sulco interdental. O sulco interdental é esse que fica para o oclusal, é o sulco interdental. E aqui eu tenho o espaço interdental que fica abaixo do ponto de contato. Então, na oclusal do dente até o ponto de contato, eu tenho o sulco interdental. Do ponto de contato para baixo, eu tenho o espaço interdental. Aqui eu tenho as ameias, então, vestibular e lingual, e aqui eu tenho o espaço interdental. Olha aqui a representação do espaço interdental, é esse espaço que vai da oclusal até o ponto de contato, e do ponto de contato para baixo, eu tenho o espaço interdental. Então, subinterdental e espaço interdental. Bem,
Agora eu tenho os lóbulos mediano e lóbulo mesial. Que lóbulos são esses? São essas protuberâncias aqui, ó. Então, no premolar, por exemplo, na vestibular, eu tenho três lóbulos. O lóbulo distal, lóbulo mediano e o lóbulo mesial. São protuberâncias de esmalte. Nós vamos ver isso lá na prática, nos modelos. No incisivo central, eu tenho lóbulo, aqui é o 1121, então eu tenho lóbulo mediano, lóbulo, lóbulo mesial, lóbulo mediano e lóbulo distal. Aqui, lóbulo mesial, lóbulo mediano e o lóbulo distal. Certo? Questão de desgaste dentário, nós não vamos ver agora, nem o padrão de desgaste molares. Vamos continuar. Face lingual de dentes anteriores. Então, na face lingual de dentes anteriores, eu tenho quem? Tenho o símbolo e as cristas. Cristas são pontes de esmalte que reforçam os dentes. Então, tem a crista mediana e a crista mesial. E no meio, eu tenho a crista mediana, a crista distal, isso é no canino. No incisivo central, não tem na palatina. No incisivo central, eu tenho. Isso só acontece, as cristas são vistas nos anos anteriores, só na face palatina e lingual. Mais proeminente nos superiores. Nos inferiores, ela é bem discreta. Olha só, então aqui eu tenho crista mesial, crista mediana e a crista distal. E aqui? Aqui eu tenho o símbolo, ó, símbolo, que é uma protuberância palatina dos dentes. Olha aqui no dente 12. No dente 12, eu só tenho aqui, olha só a crista mesial e a crista distal. Não tem crista mediana. Tem uma fossa, que é chamada de fossa lingual. Fossa lingual. Tá? Fossa lingual. Então, eu tenho a crista marginal distal, crista marginal mesial. E bem aqui eu tenho a fossa lingual. E dentro da fossa lingual, pode ser que apareça um forame lingual. Forame é um buraquinho. Aí, ó, nós já estamos definindo vários conceitos. Crista é essa ponte de esmalte que reforça o dente. No canino a gente tem a mesial, a distal e a mediana. No central e no lateral, na face palatina, nós não temos a mediana, temos uma fossa lingual. E pode ser que nessa fossa lingual a gente encontre um buraquinho que a gente vai chamar de forame lingual ou forame cego. Olha lá, forame lingual, forame cego. Depois eu explico, né? Laboratório, por que é chamado de forame cego? Face oclusal dos dentes. Na face oclusal, nós vamos ter aqui a presença agora das cúspides. As cúspides são proeminências de esmalte na forma piramidal, ou seja, na forma de pirâmide. E como toda pirâmide, né, nós vamos ter vertentes e arestas das pirâmides. Vamos baixar. Então, aqui nós temos uma cúspide representada, olha só, essa cúspide representada aqui, e você pode observar que ela parece uma pirâmide, a cúspide, né? Ela tem seu vértice, vértice da pirâmide, tem as arestas são as quinas da pirâmide, e tem as vertentes, que são as faces da pirâmide, né? Então, olha lá, aqui nessa representação gráfica, a gente consegue observar todas as cúspides do dente 46. O dente 46 é um dente que tem 5 cúspides, né? Tem uma mesovestibular, uma médio vestibular, uma disto vestibular, uma disto lingual e uma mesiolingual. Então, aqui você tem. E essa pirâmide ela é dividida em vertentes. Ó, tem as vertentes vestibulares e as vertentes oclusais. Vertentes oclusais e vertentes
linguais. Então, aqui você tem a aresta, que é a quina da pirâmide, e aqui você tem a vertente da pirâmide. Olha lá, desenhado no dente. Então, aqui você tem o vértice, essa pontinha, as vertentes lingual ou vestibular, vertente oclusal, e aqui você tem as arestas, que são as quinas. Bem, e você tem a face oclusal anatômica. A face oclusal anatômica, ela é uma linha que passa margeando todas as arestas. Então, ela vai pegar a aresta longitudinal dos dentes, a aresta transversal na crista, e aí você tem o desenho da face oclusal anatômica. A face oclusal anatômica ela é delimitada por essas arestas transversais e arestas longitudinais. Olha aí. Legal. E aí você tem aqui vertentes lisas, externas, vertentes triturantes, onde ocorre a trituração dos alimentos. Ou vertentes internas, vertentes externas, ou vertentes lisas, vertentes triturantes. As triturantes ficam na face oclusal e as lisas ficam para fora da face oclusal. Então aí você já aprendeu o que é aresta e o que é vertente. Né? Tem. E aí vem os nomes delas, e a gente vai deixar isso lá para a oclusão. Bem, aí aqui nós vamos ter, dividindo as cúspides, vamos pegar um outro, dividindo as cúspides, nós temos os sulcos. Nós temos sulcos principais e sulcos secundários. Sulcos secundários são aqueles sulcos que partem de sulco principal, né? São os que partem do sulco principal. Então, aqui, ó, sulco principal, sulco secundário, que sai do sulco principal. E o final de cada sulco, nós temos as fósforas. As fósforas são esses encontros dos sulcos aqui, ó. E geralmente são pequenas microcavidades na face oclusal, tá? Então, você tem sulcos que saem da face oclusal e invadem a face vestibular e a face palatina, são sulcos secundários. Tá? Então, tá aí, olha, um sulco. Aqui tem uma fósfora com um sulco secundário, o sulco principal que é interrompido por uma ponte de esmalte. E aí, nós vamos ter o nome desses sulcos no estudo de cada um dos dentes posteriores, que vão ser cenas para os próximos capítulos. Certo? Pessoal, era essa leitura que eu queria fazer com vocês. Isso aí fica como uma atividade pré-aula, assistir isso aqui e já fazer as suas tarefinhas aí. Muito obrigado e até a aula presencial.